Opa, tô aqui, tô aqui. Ó, eu vou sair porque eu vou sair e vou voltar rapidinho porque estão mandando eu fazer isso, tá? Aguenta aí. Aí, tinha pessoas que não estavam conseguindo entrar. Bem, vamos lá. Tudo bem, Macou? Tudo na paz. Amiguinhos, estão vendo já a tela? Sim. Beleza. Ó, crianças, vamos lá. Então, essa semana eu conversei bastante com a Valéria e com outros professores em relação ao meu atraso, né? Não gosto, detesto ficar atrasado, mas ao mesmo tempo eu não posso passar batido por essas coisas porque são coisas muito importantes que são cobradas e também são coisas que amarram os conteúdos futuros, né? Então, eu sei que tem outros temas lá na frente que eu vou poder dar uma corrida, mas isso aqui eu não posso. Em compensação, né? As nossas aulas vão aumentar, né? Semana que vem e tal, então eu conversei com a professora Patrícia, então eu vou fazer ácidos nucleicos até o final, bem feito, e eu vou deixar com a Paty para ela começar já para mim a apostila 3 numa aula dela lá. Tá? Eu sei que ela começou fungo, a parte da Paty é muito sossegadinha agora, então ela vai conseguir dar fungo semana que vem e também a membrana plasmática para mim, e eu consigo terminar o ácido nucleico e também já começar, talvez, tá bom? Então, ó, nós ainda estamos na apostila 2, a página 405, tá? Onde nós vamos entrar mais um pouquinho de ácido nucleico. Na semana passada nós fizemos aquela introdução bem básica sobre eles, e aí algumas pessoas eu gostei, vieram me procurar, vieram tirar dúvida para mim, comigo, e eu acho que é isso mesmo. Tá com dificuldade, fala com o professor tenta solucionar na medida do possível. E aí, na página 405, nós vamos ver agora alguns processos que são feitos depois que eu sei lá quem é o DNA, quem é meu RNA, o que vai virar daí para frente. O professor pegou aqui umas figuras aleatórias que eu tinha, por exemplo, isso daqui é minha anotação, que possivelmente eu ia passar na lousa de vocês, e eu vou explicar com vocês baseado nisso daqui, tá? Então, só para começar, meus amiguinhos, peraí, errei. Só para começar, eu vou falar para você o seguinte: o meu DNA, o seu DNA, tem 3 processos que ele faz. Esses processos são importantes para situações específicas. O primeiro processo que meu DNA faz é uma tal de replicação. Por que meu DNA faz replicação? Porque a minha célula precisa se dividir. A minha célula, para virar duas, ela tem ali várias organelas que estão multiplicadas dentro dela. Então ela consegue separar na metade as organelas para poder mandar metade para cada lado. Porém, o DNA, ele é uma única fita lá que está espalhado no meu DNA na forma de cromossomo, na minha célula na forma de cromossomos, e para poder dividir ao meio, ele tem que dobrar de tamanho. Então, o processo de aumento no número de DNA da minha célula ocorre antes do processo de divisão celular. Então, a célula vai ter que dividir, quer seja porque eu estou crescendo, quer seja porque ela está velha demais, tem que dar origem a uma nova, ou então eu me machuquei, me fraturei, novas células vão ter que nascer emergencialmente. Então, antes da divisão acontecer, nós temos a intérfase, e a intérfase é o momento onde o DNA está se duplicando, ou seja, ele está se replicando. E o que isso quer dizer? Ele está transmitindo para a célula que vai nascer as mesmas informações que ele carrega. Então, é um processo que garante a tal da hereditariedade. Esse processo também pode ser chamado de autoduplicação. Por quê? Ele está fazendo uma cópia de si mesmo, né? Então, quando o DNA replica,
Atenção, ele faz uma cópia de si mesmo. Ele está se autoduplicando. Para quê? Porque a célula, depois que ele estiver pronto, ela pode se dividir em duas e as duas terão as mesmas características genéticas, ou seja, as mesmas informações gênicas, para daí para frente o processo de expressão acontecer de maneiras variadas. Pessoal, este quadradinho aí, ó, ele não é um quadradinho feito para ficar bonitinho. Esse quadradinho é chamado dogma central da biologia molecular. Na apostila de vocês, eu acho que ele vai estar lá na aula 13 e 14, o dogma central. Na 13 e 14 ele vai estar. É porque ele vai fechar a matéria. Olha isso. O DNA, ele vai ter essa voltinha em torno dele mesmo, porque ele se replica. O DNA se replica. Depois, o DNA, ele é transcrito e se transforma em RNA. Então, o DNA se replica e vira o mesmo DNA. Só que se ele for transcrito, ele vira um RNA. E depois, se esse RNA for traduzido, ele dará origem a uma proteína. Então, se eu for contar uma história para você de DNA da sua célula até a proteína de expressão, né, que vai fazer uma característica no seu corpo e tal, qual que é a história? Então, vai ter primeiro uma replicação, depois esse DNA vai ser transcrito em RNA, depois ele vai ser traduzido em proteína. E é isso mais ou menos que nós vamos ver hoje. Então, este é o dogma central da biologia molecular. Olha o desenho do professor e olha uma coisinha bem feita na internet aí. Então, meus amigos, eu tenho o meu filamento original do meu DNAzinho aqui, tá lá bonitinho na minha célula, quietinho, de boa. Essa célula, por algum motivo, ela vai precisar se multiplicar, ou seja, virar duas células. Sofrer lá uma mitose, e aí vai ter que virar uma meiose, vai ter que virar duas células lá na frente. O que ela vai fazer? O primeiro evento é esse DNA virar 2, tá? Ou seja, esse cromossomo virar 2, né? Nós vamos ter um processo onde o filamento original, que aqui no caso é esse escuro, vai ter que se abrir para um filamento novo de cada lado ir surgindo. Pessoal, percebam que, estão vendo a meu pontinho vermelho? Ó? Essa fita que nasceu amarelinha aqui, ó, é um filamento novo, porém, ela é igualzinha, ela tem que ser, melhor dizendo, igualzinha a esse filamento cinza, que era o filamento antigo que fazia parte deste outro aqui. A mesma coisa deste amarelo. Ele é uma cópia nova desse original que nós tínhamos do lado de cá. Então, olha, o professor colocou as letrinhas, né? Então, aqui eu tinha um G, aqui eu tinha um C, e aqui eu tinha um A. O A, ele era encontrado a este T, o filamento novo vai ter um T. O C, ele era encontrado a este G, o filamento novo vai ter um G aqui, tá? Então, o professor desenha isso para vocês de uma forma muito escrota, mas acho que dá para entender, ó. O filamento original, uma enzima chamada DNA helicase, eu até consigo até gravar esse nome, porque DNA helicase, ela vai abrir a dupla hélice do DNA. Então, ela vai, o DNA tá todo espiralado ali, né? Essa enzima, ela vem e abre uma forquilha, a gente fala. É como se eu pegasse, por exemplo, um cabelo encaracolado e girasse ao contrário, e aí ele fosse ficar liso, reto, fosse ficar reto. Então, ela vai girar ao contrário, meu DNA, e vai abrir essa forquilha. Uma outra enzima, chamada DNA polimerase, vai começar a trazer, ela vai chamar nucleotídeos que vão estar disponíveis para você ali na sua célula, e aí vão começar a grudar. Então, ó, aqui tinha que ter um T, ela trouxe um T de algum lugar e vai juntar aqui. Ela trouxe um G para juntar esse C, ó, ela trouxe lá da célula que estava. Quem faz esse recrutamento e vai adicionando novas bases é a minha DNA polimerase. Sempre daquele jeito. Toda vez que tiver uma adenina,
ela vai por uma timina. Quando tiver uma citosina, vai colocar uma guanina. E aí, pessoal, nós temos, por final, uma tal de DNA ligase. O que a DNA ligase faz? Ela pega esses nucleotídeos que foram trazidos pela polimerase e ela monta uma fita nova para eles. Então, ela vai ligando esses dois nucleotídeos um do ladinho do outro para formar esse filamento novo. Tá? Então, pessoal, o processo de replicação, ó, nós estamos nesse momento aqui, ó. Replicação, ele depende de 3 enzimas. A primeira, a helicase, que vai abrir a dupla hélice, depois a polimerase, que vai trazer nucleotídeos, e a ligase, que vai formar o filamento novo. Agora, quando tiver pronto esses dois, ó, nós temos aqui uma molécula de DNA nova, e aqui outra molécula de DNA nova. Percebam que, não dá para ver muito certinho, ó, mas eu tenho uma fita em preto, que é o filamento original, e uma nova em verde, que é o meu novo filamento. Aqui é a mesma coisa, ó, uma antiga em preta e uma nova em verde. Aqui dá para ver melhor ainda, ó. A antiga em preto e a nova em amarelo. Por ter um filamento original e um filamento novo, nós dizemos que a duplicação do DNA, ela acontece de forma semiconservada ou semiconservativa. O que isso quer dizer? Ela sempre vai ter metade da informação original, ou seja, num filamento original, e metade veio de um novo filamento. Tudo bem em relação à replicação? Vocês entenderam que é um processo que faz uma cópia do próprio DNA para que essa célula possa vir a dividir futuramente. Posteriormente é isso daí. Este processo depende de 3 enzimas. Uma enzima abre a hélice, outra adiciona bases nitrogenadas e a terceira cria nova fita. E aí nós chamamos isso de semiconservativa, pois uma fita sempre vai ser a original e uma nova irá surgir. Alguma pergunta em relação a isso? Normalmente as pessoas me perguntam assim: professor, de onde vêm esses nucleotídeos que a minha DNA polimerase vai recrutar? Eu tenho nucleotídeos soltos na minha célula, você não falou isso quando a gente teve aula de célula? Os nucleotídeos, eles vêm da sua alimentação. Quando você come um outro ser vivo, por exemplo, você está comendo o DNA dele também. Esse DNA, ele vai ser quebrado lá nos aminoácidos, nas proteínas e tal, você vai ter bases nitrogenadas soltas na tua célula. E aí eu pego da alimentação essas bases para construir o seu DNA. Ok? Tudo bem? Próximo, acho que aqui é um slide, é uma animaçãozinha, ó. Lá chegou a helicase, vai abrir a dupla fita, ela fez a forquilha que eles falam, né? Chegou lá a polimerase, vai começar a trazer os nucleotídeos novos, e aí vai ter a outra fita ali, que vai ter a outra enzima que vai construindo a fita pra gente, tá? E aí eu tenho a vermelha como sendo a fita original e a azul como sendo a fita nova que foi surgindo. Tudo bem? Beleza, bacaninha. E aí, agora eu chego nos outros 2 mecanismos. Pessoal, vamos lá. Seguinte, o meu DNA, ele é uma biblioteca. Tudo aquilo que eu carrego na minha história de genes está presente no meu DNA. Tudo. Coisas expressas, por exemplo, a minha beleza, a minha simpatia, o meu carisma, e coisas que não estão expressas. A minha altura, né, não foi expressa o suficiente, mas eu tenho informação lá. A minha força, né, tá lá guardadinha, né? E aí meu filho, ou então, por exemplo, assim, eu tenho informação de olho azul. Não está expresso em mim, mas está no meu DNA essa informação. Essa biblioteca, ela é um tesouro. Toda biblioteca é um tesouro e essa também. Ela não pode sair de dentro do núcleo. O núcleo é um refúgio onde carrega o DNA guardado, armazenado e escondido.
Ué, meus amigos, como que a informação vai sair do núcleo, então, sendo que o DNA não pode sair? Eu vou mandar para dentro do núcleo um estagiário, ele vai lá copiar a informação no DNA, vai guardar o DNA na prateleira dele e ele vai sair, esse estagiário vai sair do núcleo com essa informação para mim. Aí, aqui fora do núcleo, nós vamos fazer acontecer. Então, da biblioteca, eu não vou tirar DNA. Eu vou mandar alguma coisa ir lá, apenas copiar o que for importante, que está interesse para mim, e essa coisa vai trazer essa informação para mim. Esse processo de cópia é chamado de transcrição. Então, vamos entender? Eu estou transcrevendo a informação, não estou fazendo, estou apenas copiando ela. Ó, a receita do bolo é essa, tá? Estou fazendo o bolo? Ainda não, mas eu já trouxe a informação de como faz. Então, esse estagiário que copia para mim essa informação é uma molécula, é uma fita de RNA mensageiro, ou seja, ele traz a mensagem para mim. Então, a transcrição vai fazer o quê? Vai pegar o DNA. Percebam que agora, olha essa imagem aqui, ele só fez uma bolha, ele só abriu uma barriguinha aqui no meio do DNA, mas continua ali na frente, porque ele abriu o quê? Apenas o pedacinho que me interessa. Vamos supor que lá no meu DNA tem o gene que dá predisposição para eu ter um câncer de pulmão. Tá? E aí eu comecei a fumar, comecei a ter lá os fatores de risco para ter o câncer no pulmão e tal. Ah, o meu DNA vai falar assim, opa, ó, eu tenho uma coisa legal guardada aqui que eu nunca usei, uma informação para criar um câncer. Ah, o RNA vai ser formado, vai copiar a receita do meu câncer, vai sair da minha célula com essa informação e lá no meu DNA, lá no meu citoplasma vai ser formado esse câncer. Tá? Então percebam que não tem que abrir o DNA todo de novo, assim como abre aqui. Vai apenas abrir o pedacinho onde tem que ser copiado. É como se eu falasse para você, ó, lá no livro tal, no capítulo 7, na página 14, vai ter a informação que você procura. Então ele abre só o capítulo 7, só lá na página 14 e copia apenas aquele parágrafo específico. Por isso que os RNAs mensageiros são fragmentos curtos. Tá? Então vamos lá, o DNA orienta então a produção de uma molécula nova, então a molécula de RNA mensageiro, ele fala o que tem que ser lido, vai vir uma DNA a polimerase aqui, ó, lembra da polimerase aqui que trouxe as bases nitrogenadas do DNA? Vai ter a mesma coisa aqui, só que ao invés de ser uma DNA polimerase, é uma RNA. Cara, eu já vi uma pergunta uma vez, assim, por que não poderia ser uma DNA polimerase? Porque a DNA polimerase, ela traz adenina, timina, citosina e guanina. E a RNA polimerase, ela não conhece a timina. Ela vai trazer uma uracila no lugar. Então, se fosse a DNA polimerase, ela iria fazer uma cópia do DNA igualzinho. E não é o que eu quero. Vamos supor que fosse a DNA polimerase, ela ia construir isso daqui. Aqui, ao invés de construir uma informação que vai sair da célula. Então, a RNA polimerase, olha o que ela fez. Ela achou um A aqui, ó. Ela achou um A, opa, pôs um U. Ela achou um T, ela vai pôr o A, beleza. Ela achou um G, pôs um C. Achou um C, pôs um G. Achou outro A, pôs um U. Achou um G, pôs um C. Pronto, olha o fragmento aqui pronto de RNA mensageiro. E agora esse RNA mensageiro viaja para fora do núcleo. E aí, sabe o que acontece com esse DNA aqui? Na hora ele volta a se enrolar, na hora ele volta de novo a se espiralizar, como se nada tivesse acontecido. Então, ó, mais uma informação aqui, ó, o DNA abriu aquela barriguinha, a RNA polimerase começou a juntar fragmentos de RNA, fez uma cópia de RNA mensageiro, agora esse RNA vai viajar para fora do núcleo, e lá no fora do núcleo ele vai ter o processo principal, que é a tal da tradução. Amiguinhos, tudo bem em relação à transcrição?
Fala para mim. Sim, não. Eu tô com uma dúvida. Pode falar. Sentido da leitura do DNA tem alguma importância? 5 para Tem. 3, 3 para... Desculpa, nós não conversamos sobre isso, mas eu achei que... sentido da transcrição. Nós temos sempre um sentido ocorrendo em toda a construção da fita. Vocês vão olhar aqui essa imagem novamente, essa animação, perceba que ele vai marcar para você uma flechinha com alguns números. Olha isso, ó. A de cima vai ser uma construção constante, fica vendo ali, ó. Vai construir uma fita constante lá em cima, ó, 5 linhas para 3 linhas. De baixo também vai ser 5 linhas, 3 linhas. Só que como é uma fita contrária, acaba. Ó, começou aqui, acabou aqui. E aí, vai parar de ler essa fita? Não. Vai desprender, vir para cá, ó, vai desprender... Nossa, eu tô pondo o dedo na tela. Ninguém tá vendo. Vai desprender daqui a enzima, vai grudar numa outra região e continuar a ler mais um pedacinho. Chegou de novo aqui no final, desprendeu, vai vir de novo aqui no 5 linhas e começar. O sentido sempre ele vai ser de construção 5 linhas, 3 linhas. Essa daqui é constante, ó. Construiu até o final, vai construindo. Aqui não, aqui vai de fragmento, ó. Alcançou o final? De novo. Ricardo, vem aquela pergunta. Por que 5 linhas, 3 linhas? Que número maluco é esse? Tem a ver com a posição de ligação química. 3 linhas é a ligação no terceiro carbono. 5 linhas é a ligação no quinto carbono. Então, na aula anterior, quando nós falamos da constituição química do DNA, então tinha as posições das bases dos carbonos naquele anel. E aí, o terceiro carbono é que se ligava ao próximo fosfato. O quinto carbono se liga ao de cima, e o terceiro se liga ao de baixo. O quinto se liga ao de cima, e o terceiro se liga ao de baixo. Tudo bem, mais ou menos, Ricardo? Tudo certo. Tá. Então, em relação à transcrição, a mesma coisa que está acontecendo, já conversamos sobre isso, e aí eu vou na tradução. Pessoal, de verdade, a tradução eu acho que é o mais complicadinho, por quê? Tanto é que ela vai ter a próxima aula, inclusive, só sobre isso. O RNA mensageiro, ó, ele saiu lá, ele copiou meu DNA, saiu do núcleo, e agora está no meu citoplasma. No meu citoplasma, ó o fragmento aqui de RNA mensageiro transcrito bonitinho. Então, ele trouxe essa informação. Agora, o que vai fazer? A cada 3 bases vão ser lidas e vão ser adicionados a ela uma resposta. E essa resposta vem em forma de aminoácidos. Então, para cada 3 bases lidas, um aminoácido será adicionado. Então, vamos aqui para o meu desenho novamente. Então, o que é a tradução? É construir uma proteína. De que maneira vai ser construída a proteína? Pelo reconhecimento do meu DNA, do meu RNA mensageiro. Então, a receita que o RNA mensageiro trouxe para mim lá do núcleo vai direcionar a construção da minha proteína que tem que ser construída. Então, vai ser a proteína de olho azul. Então, a partir de agora, nós vamos fazer a proteína de olho azul, a receitinha para fazer. Então, olha aqui o RNA que o professor desenhou. Então, esse RNA daqui de trás, ó, marronzinho, tá aqui agora. Eu tive cuidado de pôr as mesmas letrinhas. Então, as primeiras 3 letrinhas, ó, a primeira trinca, 3 letrinhas, uma trinca, vai ser lida e vai viajar aqui, ó, vai descer aqui para essa trinca outras 3 letrinhas. Tudo bem? E aí, nestas 3 letrinhas, eu tenho um aminoácido grudado aqui em cima. Então, ó, o primeiro aminoácido chegou. As outras 3 letrinhas, já vou falar os nomes de tudo. As outras 3 letrinhas vai ser lida por novas 3 letrinhas. Só que vai trazer junto quem, ó? Um aminoácido aqui também. Então, perceba, meus amigos, que a informação que eu trouxe do meu núcleo,
na forma de um RNA mensageiro, vai puxar uns aminoácidos para ela. Quem vai trazer esses aminoácidos? Um outro RNA. É o RNA de transporte, ou seja, um RNA transportador. Então, o DNA foi transcrito em RNA mensageiro e agora ele vai ser traduzido em proteína. Beleza. Como que ele é traduzido em proteína? Através de um RNA transportador. O que ele faz? Carrega aminoácidos para formar a proteína para mim. E aí tem aqueles nomes. Cada 3 letrinhas, as trincas, eu chamo de códon. Então, o primeiro códon, o segundo códon, o terceiro códon. Aqui tem só 2 códons. E para cada códon do meu RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazer um anticódon. O que é o anticódon? É uma sequência contrária. Então, UAC, UAC, qual que é a sequência contrária? AUG. GUC, qual que é a sequência contrária? GAG. E assim eu vou trazendo aqui, esses anticódons contrários para mim, para poder transformar a minha proteína. Vamos pensar, chegou no final aqui, chegou no final, acabou meu RNA mensageiro, eu tenho um monte de aminoácidos grudado lá em cima. Esse aminoácido agora forma uma proteína. Olha essa imagem que está bem legal, o DNA foi transcrito, saiu o RNA mensageiro aqui para baixo, grudou no ribossomo, chegou um anticódon, trouxe uma bolinha verde, chegou outro anticódon, trouxe uma bolinha verde, mais um, a proteína formada aqui no final, toda formada no final a proteína. Quem trouxe foi o RNA transportador. Vocês estão lembrados disso daí? Existe um videozinho que o professor até marcou aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver. Que hora que termina a aula, gente? Eu acho que é 11h10, se não me engano. 11h10, deixa eu ver. 11h50. Cadê? 11 horas. Olha esse videozinho que o professor vai passar para vocês aqui, Tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular
que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Não há desenho que eu fizesse que ia dar certo isso, aparecer para vocês, né? Não há desenho que eu fizesse que ia conseguir mostrar isso para vocês. Mas vocês conseguiram entender na prática isso daqui agora? O que é esse processo de transcrição e tradução? Esses aminoácidos, eles vieram na minha alimentação, tá? Tudo que eu comi lá... Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo que eu comi vai estar disponível ali na minha célula, né? Que foi absorvido por ela. E aí ela vai conseguir pegar esses aminoácidos disponíveis e montar uma nova proteína que eu preciso agora. E aí essa proteína vai construir alguma informação depois no futuro. Tudo bem? Beleza? E aí, só uma coisa, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar que o nosso DNA, ele não é todo inteiro importante. Por exemplo, eu tenho bilhões de base, não são todas as bases que são genes. Pode ter umas letrinhas ali que é só para espaçar. Então, assim, por exemplo, gene de olho. Não vai mudar para gene de cabelo, jogo de cara, vai ter um espaço de outras bases perdidas. Então, ó, Deus colocou um A, G, T, G lá no meio só para espaçar. Espaçou, isso não serve para nada. Só que o RNA mensageiro, ele lê essa parte. Ele lê essa parte que não serve para nada. O que vai acontecer? Ó, ele tá lendo. Então vamos supor que é um DNA. Ele leu tudo. Só que essas partes rosinhas, elas são partes que não servem para nada. São partes apenas para espaçar os genes. Vamos supor, aqui é um gene de olho. Aqui é um gene de cabelo, eu tenho um espaço sem nada no meio, só com bases perdidas. Pode ser assim, ó, T, um monte de T repetido, só para, dá espaço aí para mim, por favor. Então deu vários espaços no DNA. Galera, e são esses espaços que dão as variabilidades, viu? Ó, por exemplo, a quantidade de letras que eu tenho perdida no meu DNA é diferente da de vocês. Então isso garante variabilidade, tá? Mas vamos lá. Quando foi transcrito o meu RNA mensageiro, ele copiou junto essas informações. Só que se ele for pôr um aminoácido nessa informação, a proteína final vai ter um monte de coisa perdida, nada a ver. Então, existe um processo chamado de splicing, em inglês, né? O Enzo é melhor do que eu no inglês. Esse splice, o que eles fazem? Eles retiram esses fragmentos, eles removem esses fragmentos sem informação genética. Então, vamos lá. Fragmentos com informações são chamados de exons. Fragmentos sem informações, chamados de intron. Então, o splicing, eles retiram os introns, que são os fragmentos onde eu tenho apenas sequências de bases, porém não tenho genes sendo formados. No vídeo que nós vimos agora há pouco, o cara fala isso, ó, que antes de fazer lá a proteína, ele dá uma corrigida no RNA. Por que ele dá essa corrigida? Porque tem que tirar esses espaços que não servem para nada. Na biologia, nós chamamos isso daqui, ó, de RNA mensageiro imaturo, e esse aqui de RNA mensageiro maduro, ou seja, está pronto, ó, perceba que ele está todo verdinho agora, não tem mais aquele espaço no meio deles que faz com sequências perdidas. Na prática, como isso é feito, ó, olha aqui, eles retiram, eles cortam aqui, ó, e fazem essas alças, e eles levam a alça embora, levando aquela região que não serve para nada. Tá? E aqui, o que eu tenho no meu DNA, agora no meu RNA que vai ser transcrito lá em proteína? Apenas um RNA com regiões importantes, ou seja, regiões de genes, regiões ricas apenas em exons. Vocês lembram disso daqui, pessoal? Primeiro ano, matéria de primeiro colegial, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês.
Tudo bem? Me fale, muito difícil? É difícil, não é simples, tá? E aí, qual que é a próxima aula? É ler esse negócio. Então, toda vez que eu encontrar o G ou o C, qual vai ser a proteína formada? Toda vez que eu encontrar o A, o T, o A, o A, qual vai ser a proteína formada, tá? Como que eu vou aprender fazendo isso daí, pessoal? Fazendo exercício, tá? Se eu não fizer exercício, vai ser difícil de eu gravar esse monte de nome, se é que vocês já não gravaram.